Em um desses sermões, o Andrezinho tá ali, tá? Tá ali o Andrezinho, ele tá ali morrendo de vergonha, que eu disse que ia falar dele no sermão, né? Ele chegou para mim, aí com uma pergunta teológica muito séria. Muito séria. Eu falei sobre Adão e Eva, e que a Eva foi feita da costela de Adão e tudo mais. E ele perguntou: pastor, se eu contar minhas costelas e tiver todas igual, significa que eu nunca vou casar? Achei uma dúvida teológica de primeira linha. De primeira linha. Não é? Nem no seminário eu me preparei para questões nesse nível. Achei excelente. Bom, não é assim que você descobre se você nunca vai casar. Mas tem formas bíblicas de avaliar isso. A Bíblia também fala sobre não casar. E também fala sobre a sabedoria de Deus que está por trás de evitarmos o casamento. Até aqui eu passei muito tempo motivando vocês a se casar. Falei sobre a importância do casamento, sobre como a gente avalia o conceito secular de namoro. Mas eu não quero enganar você. Essa mensagem não é para todos. Alguns de vocês não vão casar. Alguns de vocês, solteiros, deveriam não casar. Alguns de vocês que estão namorando, talvez devessem avaliar o rumo que você tem planejado levar a sua vida. Infelizmente, alguns de vocês casados, talvez não devessem ter casado. Talvez Deus tivesse te chamado para outra coisa e você recalcitrou contra os aguilhões, contra aquilo que o Senhor Deus tinha planejado como um ministério mais frutífero para a sua vida. Nós vivemos em um mundo que a solteirice é vista como um tipo de demérito. Se você não vive intercursos sexuais, você é tido como uma pessoa inferior. Você fala sobre virgindade na vida adulta e você é zombado pelos amigos ou até repreendido pela ginecologista. Se você assiste os filmes e os seriados, você encontra algo como aquele filme de humor, o Virgem de 40 anos. E eu tenho certeza que o Virgem de 40 anos não é um homem tratado como alguém heróico no filme. Ele é tratado como uma peça boba, alguém a ser escarnecido. Acontece que quando a gente olha para o Antigo Testamento e para o modo como Deus organizou a sociedade, esse tempo de solteirice até o casamento não era um tempo muito comum. Adão foi criado solteiro por um pouco de tempo, logo Eva lhe foi entregue como esposa. Eva foi criada imediatamente casada. Ela já nasceu entregue a Adão. A ordem, então, que é dada a Adão e Eva de crescer e multiplicar, foi interpretado na cultura judaica como uma urgência. E então, o período do casamento no Antigo Testamento se dava logo no começo da puberdade. Era comum que mulheres casassem entre os 12 e os 13 anos. Era comum que homens casassem entre os 15 e os 16. Esse era o normal da cultura judaica. Isso se dava normalmente porque era dos pais as responsabilidades de escolherem esposas e maridos para os filhos. Então ninguém tinha que fazer um grande juízo intelectual e ter muita maturidade para escolher alguém para casar. Dentro do costume judaico, você já casaria porque seu pai escolheu alguém para você casar, sua mãe escolheu alguém para você casar, e é isso. Normalmente, estar solteiro era algo incomum e profundamente indesejável, mesmo para o que hoje nós chamamos de adolescentes. Segundo o Talmud, uma coleção de antigos ensinamentos judaicos, o homem que não se casou aos 20 estava vivendo em pecado. O homem que não casou aos 20 estava vivendo em pecado. Isso era parte da cultura judaica. Isso não está na Bíblia, não é a palavra de Deus, mas era assim que muitos judeus interpretavam o Antigo Testamento. Um texto mais moderno, a Nova Enciclopédia do Judaísmo, ao falar do celibato, diz que o casamento é um mandamento da tradição judaica e o celibato é deplorado. Judeus casavam e casavam cedo. É por isso que judeus não possuíam tão frequentemente essa fase da vida que é tão comum aos jovens atuais, esse longo período de solteirice até achar um marido ou uma esposa. Hoje, na nossa cultura, todo jovem acaba sendo obrigado a passar por um prolongado período de solteirice. Na Bíblia, porém, os solteiros eram principalmente as viúvas, eram os eunucos, geralmente pessoas que possuíam alguma deformidade nas áreas da genitália, as viúvas, os eunucos, os divorciados,
as pessoas com chamados especiais, como no caso de Jeremias, que Deus o convidou para passar um tempo sem casar, pessoas que não podiam casar por serem incapacitadas social ou fisicamente, como no caso dos leprosos, eles não podiam contrair matrimônio, e então os rapazes e as moças que ainda não estavam casados, que era uma minoria nos tempos bíblicos, que já que eles casavam muito cedo, mas que hoje representa um período da vida muito comum a todos nós. Você não nasce casando aos 12 ou aos 16, com seus pais escolhendo alguém. Você vai passar por toda a adolescência, vai entrar no começo da vida adulta, e aqueles de nós que casam mais novos, casam ali entre os 18, 19, 20, eu casei com 21, minha esposa tinha 23, e à nossa volta as pessoas nos chamavam de malucos. É muito precoce, é muito cedo para casar. Muito cedo para casar. É por isso que quando a Bíblia fala de solteiros, geralmente a Bíblia está falando de pessoas que definitivamente não se casam. Ou os eunucos, ou os celibatários. Eunuco, geralmente é um termo usado para pessoas que possuíam algum tipo de defeito na genitália, fosse de nascença, fosse algo adquirido posteriormente. Geralmente, homens que eram presos em batalha, e eles iam servir na corte, muitos deles eram castrados. Aqueles que cuidavam dos haréns dos reis, ou que serviam no castelo, cuidando ali da princesa ou da rainha, eles muitas vezes eram castrados, justamente para não representar nenhum risco sexual às mulheres ali do reino. Celibatários são pessoas que geralmente decidem não casar. O termo vem do latim, significa sem estar casado, e fala de pessoas que fizeram um tipo de voto ou de pacto com Deus, de passar um determinado tempo, ou pelo menos a sua vida inteira, sem contrair matrimônio. Só quem fala disso no Novo Testamento é Jesus e Paulo. A gente olha para o Novo Testamento e tenta procurar algo sobre solteirice, você encontra Jesus falando sobre eunucos, e você encontra Paulo falando sobre celibatários. Interessante que Jesus e Paulo são dois solteiros. Jesus nunca se casou, Paulo possivelmente era viúvo, ou talvez divorciado. Existe muito debate sobre o histórico de Paulo, mas Paulo era definitivamente alguém solteiro no período que ele se envolveu na obra missionária. Jesus, solteiro, nunca casou, escreveu sobre eunucos. Paulo, alguém solteiro, não se sabe exatamente sobre o passado de Paulo, também escreveu sobre celibatários. Por mais que esses termos sejam usados geralmente assim, eunuco é alguém que tem um defeito ou não possui as genitálias, um celibatário é alguém que fez um voto de nunca se casar, eu acho que o modo como Jesus e Paulo falam desses dois jeitos de viver não se reduz a isso. Jesus chega a usar o termo eunuco de forma metafórica para falar de pessoas que escolhem não casar para se dedicar ao reino. Paulo fala de celibato de uma forma que ele não parece estar falando apenas daqueles que definitivamente não se casam, mas também daqueles que ainda não se casam. E eu acho que aquilo que a Bíblia fala sobre ser eunuco e ser celibatário não se aplica apenas a quem fez um voto perpétuo de solteirice, mas também se aplica àqueles que estão vivendo a solteirice. E é sobre isso que a gente vai conversar agora. A gente vai olhar para um texto de Jesus e para um texto de Paulo e entender como a gente interpreta ser solteiro e como a gente interpreta definitivamente ser solteiro. A diferença entre estar solteiro e definitivamente ser solteiro. O resumo da conversa de hoje está em uma frase, em um simples conselho: pare de desperdiçar a sua solteirice namorando. Pare de desperdiçar a sua solteirice namorando. E a gente vai explicar isso com Jesus e com Paulo. Vamos olhar primeiro para a fala de Jesus, ela é um pouco mais curta. Está em Mateus 19, do verso 10 ao verso 12. Mateus 19, aqui no verso 10, o contexto era Jesus falando sobre divórcio. Jesus estava conversando sobre quais eram os motivos que permitiam que alguém se divorciasse. Jesus argumenta que o divórcio só era permitido em caso de adultério, de que aquilo que Deus uniu, o homem não deve separar, a menos que haja essa quebra da aliança no adultério, não deveria existir divórcio no casamento. Quando Jesus diz isso, o pessoal fica absolutamente transtornado. Então, em Mateus 19, no verso 10, os discípulos dizem o seguinte: se essa é a situação do homem em relação à sua mulher, não convém casar.
Na cabeça dos discípulos, se casando, eu devo permanecer casado para sempre, então é melhor não casar nunca. Deus me livre. Vai que eu amarro minha burra aí no lugar errado. Aí eu me caso, a mulher fica chata, fica velha, fica feia, aí eu não posso largar? Se for assim, Jesus, melhor nem casar. Os discípulos tinham a cabeça, muitas vezes, meio pecaminosa, igual a nossa, certo? Ruim igual a nossa. Se é para casar para sempre, eu não posso ir embora quando eu quiser, prefiro ficar solteiro. Jesus diz uma coisa interessante. Jesus responde dizendo o seguinte: Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para aceitar esse ensinamento, mas apenas aqueles a quem isso é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para aceitar isto, que aceite. Os discípulos dizem: olha, por causa dos padrões do reino sobre o que é o casamento, eu prefiro não estar casado, prefiro ficar solteiro. Jesus leva a sério aquilo que aqueles homens disseram. Eles disseram: eu prefiro não casar. E Jesus disse: tudo bem, mas nem todo mundo pode não casar. Eita, como assim? Não é? Jesus diz basicamente 3 coisas importantes aqui. Primeiro, ele fala que não se casar não é para todo mundo. Não se casar não é só uma questão de escolha. Não se casar não é uma simples decisão que você toma friamente. Escolher não se casar, fugir do casamento, é uma coisa que nem todo mundo pode ter. O que Jesus vai dizer é que alguns de nós não vão casar, e não vão casar, por quê? Diz aqui: porque só não vai casar a quem isso é dado. Não casar é um dom, é uma coisa recebida de Deus. Isso é dado, e é dado como? Sendo eunuco, diz o texto. Jesus vai falar de 3 tipos de eunuco aqui. Ele fala de eunucos que nasceram assim, ou seja, aparentemente pessoas que nasceram com algum tipo de deformidade na genitália que lhe impede de contrair matrimônio. Então o eunuco, alguém que nasceu sem poder casar. Então é uma das pessoas que recebeu ali de Deus a possibilidade de não se casar. Existem aqueles que se tornaram assim por causa dos outros, né? Os outros o fizeram eunucos, ou seja, às vezes são pessoas que perderam guerras, que foram mutiladas em algum tipo de situação de vida, e contra a própria vontade, não porque nasceram assim, mas porque receberam isso de forma violenta, acabam também não podendo contrair matrimônio, porque não tem suas áreas sexuais possíveis ali. Mas aí Jesus fala de um terceiro tipo de eunuco. Ele fala aqueles que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. E aqui a coisa começa a ficar bem interessante. Porque se você lê isso dessa forma, o que é que você vai pensar? Existem pessoas que aparentemente se mutilaram para, de alguma forma, participar do reino dos céus. Se fizeram eunucos por causa do reino. No entanto, isso é completamente inédito. Você não tem no Antigo Testamento nenhum registro de quem se castrasse por causa do reino de Deus. Você não tem dentro da cultura daquele tempo ninguém participando desse tipo de ritual. Você não encontra ao longo da história cristã esse tipo de coisa acontecendo. Jesus parece estar usando aqui o termo eunuco já de forma um tanto metafórica, e isso é muito possível porque essa palavra no grego era usado dentro da cultura helênica já em sentidos metafóricos às vezes, simplesmente para falar de pessoas que decidiam não ter filhos, de pessoas que não tinham semente, literalmente. O termo era até usado para falar acerca de árvores que não davam frutos, como árvores que eram eunucas. Ou seja, quando Paulo fala de eunucos pelo reino, quando Jesus fala de eunucos pelo reino, é bem provável que Jesus não estivesse falando de pessoas que se feriram fisicamente, que castraram o próprio corpo, mas falando de pessoas que se fizeram eunucas, ou seja, que agem no seu comportamento de um modo a não ter família, a não ter filhos, a não ter prole, a não ter esposa ou a não ter marido. Porque as pessoas faziam isso por causa do reino. Ou seja, os discípulos dizem: casar de um jeito crente é complicado, é pesado, custa caro, melhor não casar.
Aí Jesus diz, só existem 3 grupos de pessoas que não vão casar. Quem nasceu doente, aqueles que foram castrados ao longo da vida, ou aqueles que por causa do reino, vivem como se órgãos sexuais não tivessem. Por causa do reino, vivem sem casamento e sem satisfação de vontades físicas, no sentido íntimo, por causa do reino de Deus. Querido, estou falando de Paulo demais, mas é Jesus, aqui no caso. Jesus estabelece com clareza que alguns de nós podem ter recebido de Deus o dom de viver como se órgãos sexuais não tivessem. Possuem, fisicamente, capacidade para intimidade física, mas por causa do reino, decidem viver sem fazer uso de suas partes sexuais. Veja, em uma cultura hipersexualizada como a nossa, isso parece uma decisão absurda. Em uma cultura onde sexo é tudo, onde tudo é sobre sexo, onde as pessoas tentam vender os produtos com sexo, onde todo filme e seriado, qualquer que seja, precisa apresentar nudez, onde as conversas são sobre isso, onde as saídas são sobre isso, onde a vida se resume a acumular o máximo de experiência sexual possível, existem pessoas que, por causa do reino, Deus entrega a eles a capacidade de viver sem intimidade física. Sabe um grupo que é tratado assim, como pessoas que fizeram isso por causa do reino? Os 144 mil do livro do Apocalipse. Você não tem que abrir a Bíblia comigo, mas em Apocalipse 14:4 diz: estes são os que não se macularam com mulher, porque são virgens. Eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Existia um grupo de pessoas, que é descrito no livro do Apocalipse como 144 mil, que são levados até Deus, e eles são tratados como pessoas que viveram em virgindade, ou seja, enfrentaram toda a vida sem nunca ter contato com a área sexual, e isso para poder seguir o Cordeiro onde quer que ele fosse. Por causa do reino, permaneceram fiéis. Para seguir o Cordeiro onde quer que ele vá, preferiram não ter família. Claro que isso não é simplesmente uma questão de escolha, é uma questão de capacidade que Deus entrega de forma sobrenatural. No fim, Jesus diz o seguinte: quem estiver apto para aceitar isso, que aceite. Ou seja, os discípulos disseram: eu prefiro não casar, e disseram por motivos muito egoístas. Eu quero poder largar minha mulher com mais facilidade, se as coisas não ficarem muito legais no casamento. Jesus diz: ah é? Então ou você nasceu doente, ou você ficou ferido, ou então por causa do reino de Deus, você escolheu viver sem sexualidade. Por causa do reino. Você pode aceitar isso? Se você puder aceitar isso, então aceite. Jesus está dizendo: você consegue ficar sem casar? Olhe para o seu coração, você que ainda é solteiro. Você consegue ficar sem casar? Você acha que consegue viver a sua vida sem intimidade sexual? Sem pecar nessa área? Se você consegue, talvez você devesse viver sem casamento. Talvez você devesse entender que Deus pode ter te separado para o reino, te separado para um serviço como aqui dos 144 mil, seguindo o Cordeiro onde quer que ele vá, encontrando uma intimidade com Cristo muito maior que qualquer prazer sexual. Uma vida entregue, total e absolutamente, a seguir a Cristo, a pregar o Evangelho, a servir os necessitados, a cuidar de quem precisa. Será que a gente está pronto para aceitar algo assim? Porque esse foi o caso de Jesus. Jesus não se casou. Jesus nunca teve família. Jesus nunca teve intimidade sexual. A gente adora um Deus solteiro. O homem, diz John Piper, mais sábio e mais completo que já andou pela terra, nunca se casou. E ele era Jesus Cristo. A gente vive a vida achando que o casamento é o fluxo natural da nossa existência. E, geralmente, aquilo que nos impede de casar é só achar alguém que queira. Enquanto a gente não acha alguém que queira, a gente está solteiro, mas no dia que a gente acha alguém que esteja disposto a andar com a gente, normalmente o caminho natural é o casamento. Mas e se Deus
estiver lhe preparado e lhe separado para viver para o reino. E viver para o reino, aqui no caso, é permanecer solteiro. E ficar solteiro para sempre. Para quê? Para fazer o seu mestrado na França, para você poder dedicar o seu tempo ao surf, para você poder maratonar suas séries do Netflix em paz e poder ter a sua casa do seu jeito? Não. É para você poder se dedicar mais e mais e mais do que qualquer outro ao serviço de Cristo. Acompanhá-lo onde quer que ele vá. Isso é muito sério, isso é muito intenso e geralmente a gente foge disso. Foge disso porque a gente é criado a sobreviver até o casamento. Geralmente nossa vida é essa, a gente não está vivendo de verdade, a gente está só sobrevivendo até o casamento, porque a maioria de nós projetou no matrimônio finalmente o local onde a vida começa. Então a gente basicamente aguenta uma vida de fé mais ou menos, muitas vezes, aguenta uma vida profissional michuruca, um estudo aqui e acolá, umas diversões aqui e ali, e fica esperando quando é que a vida realmente vai começar. Quando eu achar o rapaz que vai pedir a minha mão, quando eu achar a moça doida bastante para me querer, né? E a gente vai adiando uma vida que realmente seja útil. Agora veja, você que é solteiro, talvez você não seja celibatário, talvez você não seja um eunuco do reino, talvez você seja uma pessoa que olha para dentro e pode dizer com muita tranquilidade para Deus: eu preciso me casar. Porque senão eu não me aguento. Eu não posso viver minha vida inteira sem intimidade física. É uma coisa muito honesta de se dizer para Deus. A maioria de nós vai dizer isso para Deus. A maioria. Agora você ainda está vivendo em uma solteirice obrigatória por causa da nossa cultura. Se você fosse um judeu, nos tempos bíblicos, 16 anos você estava casado, 12 anos você estava casada, você não tinha que ter essas preocupações. Mas agora você tem. Você talvez seja um cara de 30 anos que ainda não casou, uma mulher de 40 que ainda não casou, um jovem ainda namorando sem recursos para sustentar uma família, e você está solteiro. E o que é que você faz? Bom, você talvez não tenha o dom, mas você está obrigado a ser um celibatário do reino. Pelo menos por um tempo. Pelo menos por um tempo. A ser um eunuco para o reino de Deus. O que isso significa? Significa, como já falamos em outros sermões, que você vive em pureza sexual, vive em pureza sexual, não se entrega ao uso da sexualidade fora do ambiente do matrimônio, mas não só isso. É muito pouco, é pouquíssimo você viver a sua vida de solteiro simplesmente tentando sobreviver até o casamento. Se os celibatários, se o eunuco do reino é uma pessoa que vive sem se casar para poder seguir Jesus onde quer que ele vá, você que está solteiro porque ainda não conseguiu casar, deveria aproveitar seu tempo de solteiro para seguir Jesus aonde quer que ele vá, para se dedicar ao reino. Você não tem família para sustentar, não tem esposa para proteger, não tem marido para cuidar, não tem filhos para ensinar. Aí você faz o que com sua vida de solteiro? 3 rachas por semana? É cada vez mais maratonas no Netflix, é cada vez mais seriado, é cada vez mais rolê, cada vez mais passeio e cada vez mais entretenimento para ocupar o tempo livre. Talvez você trabalhe um pouco mais para acumular mais dinheiro. E onde é que está uma vida que olha para o reino? Para você aproveitar coisas que você só vai poder fazer agora, que quando você casar não serão mais possíveis para você. Queridos, quando eu era um jovem solteiro, eu podia fazer coisas completamente irresponsáveis para a glória de Deus. Eu fazia faculdade, eu estava fazendo ciências contábeis na Federal do Ceará. Meu pai, quando eu passei na faculdade, ele imprimiu a lista de aprovados da UFC, sublinhou meu nome e entregou para todos os colegas no trabalho. Assim, eu passar na faculdade foi um evento para minha família. Eu fiz 1 ano e meio de contábeis. Eu hoje cheguei no meu pai e na minha mãe e disse: papai e mamãe, eu vou largar a faculdade porque eu vou ser pastor, eu vou para o seminário. Aquilo não foi uma coisa boa para minha família. Eu larguei a faculdade. Eu estava no seminário, com 1 ano de seminário, eu estava trabalhando num escritório de uma imobiliária, ganhando ali meu saláriozinho mínimo. Eu cheguei no meu chefe e disse: brother, eu estou saindo porque você agora desempregado de tempo integral para evangelizar nas escolas.
Então tinha a Missão GAP precisava de gente para ajudar, a gente não tinha R$1 para pagar um missionário. Bom, se não tem dinheiro para pagar um missionário, eu vou ser missionário sem dinheiro. Agora, por que Iaguinho pode fazer isso aos 20 e poucos anos? Porque Iaguinho não tinha esposa, não tinha filho. Então, jovem, eu podia brincar de ser maluco, porque se tudo desse errado, eu tinha meu pai e minha mãe em casa para brigar comigo e me sustentar. Eu não tinha uma esposa que ia para debaixo da ponte, eu não tinha um filho que ia ficar sem escola ou sem comida. Quando você casa, veja, você não pode mais tomar as mesmas decisões, às vezes um tanto irresponsáveis. Você pode fazer viagens missionárias sendo jovem, você pode evangelizar às vezes em lugares um tanto perigosos com um pouco menos de medo. Você pode às vezes fazer viagens para lugares mais difíceis para apoiar missionários, coisas que são mais difíceis quando você vai deixar esposa e filho em casa. Muitos de vocês sabem que eu fiz uma pesquisa com moradores de rua na Praça do Ferreira, em alguns lugares aqui em Fortaleza. Eu olhei para a Isa e a gente não tinha filhos ainda, e a gente já estava se programando para ter filhos. Eu disse: amor, eu queria dormir com o mendigo. A gente é um tipo de coisa que você fala para sua esposa num sábado de manhã, né? Eu queria dormir com o mendigo. Eu queria fazer uma pesquisa com os moradores de rua e queria passar um ano indo para a Praça do Ferreira, dormir com o mendigo, pedir esmola, comer a comida que eles dão. E eu disse uma coisa para a Isa: eu não tenho coragem de fazer isso tendo filho. Porque se agora der errado, bom, tem uma esposa aí, é meio duro e tal, mas a esposa fica só. Eu não tenho coragem de dormir com mendigo sabendo que eu tenho uma filha em casa, um filho em casa, que se der um ruim comigo, a criança vai crescer sem pai. Veja, à medida que sua vida vai progredindo, você não se dá mais acesso às liberdades. Veja, eu dormia com mendigo, hoje eu tenho medo de sair de noite, dependendo de onde eu for. Eu deixo o carro na rua, às vezes meio tarde, a gente vai limpar a área de casa, já está depois das 10, eu digo: ei, não abre o portão não, hein? Né? Então, há pouco tempo eu estava dormindo com mendigo, agora eu não quero abrir o portão 11 horas. Porque a vida vai lhe dando compromissos e responsabilidades cada vez maiores, onde você vai tendo que tomar novos cuidados. Veja, você é um jovem solteiro, você tem a incrível oportunidade de ser maluco a baixo custo. Então você consegue fazer coisas que um adulto não consegue fazer. Você consegue largar a faculdade e ir para o seminário. Um pai de família não consegue fazer isso. Você consegue largar o emprego e se enveredar na obra missionária sem ter quem lhe sustente, sem ter nenhuma segurança. Um pai de família não consegue fazer isso. Você pode ir para uma viagem missionária, passar um mês, só voltar depois. Um pai de família, um homem casado não pode fazer isso. Veja, se você hoje é solteiro, não porque você se sente chamado por Deus ao celibato, mas porque você ainda não casou, aproveite esse celibato temporário como uma bênção de Deus para o serviço do reino. Seja um celibatário, mesmo que temporariamente, para a glória de Jesus. Para usar a sua solteirice para a glória de Deus. Para de desperdiçar o teu tempo de solteiro ansioso pelo primeiro beijo. Ansioso por um romance. Ansioso por uma paixão arrebatadora. Vive a tua vida de solteiro ansioso pela glória de Deus. Por missões, por evangelismo, por discipulado, por pregação do evangelho. Aproveita esse tempo, porque se Deus quiser, Ele não volta. Quando volta, geralmente são em situações muito tristes. Ou você fica viúvo ou um divorciado. Aproveite seu tempo de solteiro sem ansiedades. Claro que a gente faz, às vezes, um bom trabalho em ser meio casamenteiro com os jovens da igreja, né? Eu adoro isso. Eu chego nos: ei, bora, e aí, como é que tá? Tá trabalhando? Tá trabalhando? Trabalhando? Bora casar? Bora? Fulaninha, eu vou vendendo todo mundo. Ó, fulaninha solteira, hein? Fulaninha solteira. E aí, como é que tá? E tal. Mas veja, a gente pode cometer um erro de esquecer de motivar também os nossos solteiros a aproveitar bem a solteirice. A gastar o tempo de solteiro como uma oportunidade temporária que Deus deu de seguirmos Jesus onde quer que Ele vá. De poder levar o evangelho e pregar para o maior número de pessoas. Agora, quem descreve isso com mais detalhes é Paulo, em 1 Coríntios capítulo 7. E Paulo faz isso em um texto bem longo. A gente vai pular alguns versículos, a gente não vai poder olhar para todos os detalhes aqui, porque Paulo não está falando só de celibato, Paulo está falando sobre casamento, sobre intimidade sexual. Paulo lida com vários assuntos, mas Paulo fala de celibato aqui, e eu vou lidar com alguns versículos de 1 Coríntios 7 com vocês. Você pode abrir já no versículo 1. Lembre que Paulo está respondendo uma carta que ele recebeu dos coríntios.
os coríntios enviaram várias perguntas a Paulo. E Paulo responde coisas que os coríntios colocaram para ele. Aparentemente, os coríntios, eles estavam com alguma questão envolvendo intimidade física e pureza. Perceba que a gente não sabe o que é que os coríntios perguntaram para Paulo, mas a gente tem as respostas de Paulo. A melhor ilustração dos professores de estudo bíblico indutivo é o seguinte: imagina que você chega em casa e seu marido ou sua esposa está no telefone, e você ouve o que sua esposa diz, mas você não ouve o que a pessoa do outro lado diz. Então você tem que imaginar o que é que a outra pessoa falou, baseado nas respostas de quem está na tua frente deu. Então uma pessoa responde, não, 5 horas eu estou lá, você já sabe que outra pessoa perguntou alguma coisa sobre o horário. Então o que a gente tem aqui é Paulo dando as respostas. A partir das respostas, a gente imagina as perguntas e o que é que era a grande questão dos coríntios aqui. Sabemos que Paulo cita parte daquilo que os coríntios falavam. Então no versículo 1 e 2, lemos assim: quanto ao que vocês me escreveram, dependendo da sua tradução, você vai ter aspas agora. Quanto ao que vocês me escreveram, abre aspas, é bom que homem não toque em mulher, fecha aspas. Algumas pessoas erram e acham que isso aqui é Paulo que está dizendo, certo? É bom que homem não toque em mulher, Paulo está dizendo, mas não é Paulo que está dizendo isso. Paulo está citando algo que os coríntios colocavam. Então, quanto ao que vocês me escreveram, 2 pontos, é bom que homem não toque em mulher. Então, os coríntios estavam dizendo que era bom que o homem não tocasse em mulher, ou seja, você parecia ter na igreja ali uma situação muito esquisita, onde alguns eram altamente licenciosos. Há um caso até que Paulo vai condenar de um homem que dormia com a esposa de seu pai. E aqui nós temos outros que acreditam que era bom que o homem nunca tocasse em mulher. Paulo vai argumentar sobre isso. Ele vai dizer o seguinte: digo que, por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa, cada mulher tenha seu próprio marido. Então o casamento, ele tem um propósito importante. O casamento tem um propósito de diminuir a imoralidade. Você casa para você não ser imoral. Ou seja, se você tem impulsos sexuais, esses impulsos sexuais devem ser satisfeitos de alguma forma, o local para satisfazê-lo é no casamento e não na imoralidade. Cada homem tem a sua esposa, cada mulher tenha o seu próprio marido. Paulo está dizendo que é errado a ideia dos coríntios de que era bom que o homem não fosse casado, que a mulher também não fosse casada. Então Paulo vai desenvolver, ele vai falar aqui nos próximos versículos sobre intimidade física dentro do casamento, e quando entra no versículo 7, ele volta a falar sobre a ideia de não casar. Ele diz, olha, eu gostaria que todos os homens fossem como eu. Aqui ele está falando sobre solteirice. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. Olha que coisa interessante. Paulo fala do casamento e da solteirice como 2 dons. Eu queria que vocês todos fossem como eu. Não fossem casados, vivessem entregues à obra missionária. Mas eu tenho um dom, vocês têm outro. Para Paulo, casar é um dom. É um dom da parte de Deus. Mas para Paulo, não casar também é um dom dado por Deus. Não é que uma situação é mais abençoada por Deus do que outra. Claro, uma situação normalmente é mais confortável do que outra. Se você tem um ambiente de satisfação dos seus desejos sexuais, o casamento se mostra um local aprazível. Mas, no entanto, você tem ali 2 dons dados por Deus. Um é o dom de casar, outro é o dom de não casar. E isso é uma situação muito maravilhosa, porque é um ótimo consolo para os solteiros. Se você não casa, veja, você está vivendo uma situação que é um dom de Deus. Deus lhe deu o dom de não se casar. E se você permanece puro, solteiro, você está participando, mesmo que temporariamente, desse dom. Outros casam, e veja, o casamento não é uma maldição. O casamento não é uma maldição. Você pode estar sentindo que é, mas o casamento é um dom. Casar é um dom que Deus deu para cada um de nós. São dons diferentes e igualmente importantes. Aqueles de nós que são celibatários contra a própria vontade, eunucos contra a própria vontade, podem tentar viver parte desse dom, até encontrar o matrimônio. Então, no versículo 8 e 9, Paulo diz, aos solteiros e às viúvas, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que eu também vivo. Ou seja, Paulo está falando aqui para aqueles que ainda não casaram, ou que foram casados e não são mais, que seria legal, seria bom, se eles conseguissem
permanecer solteiros como Paulo era solteiro. Mas, ele diz, se não conseguem se dominar, que se casem, porque é melhor casar do que arder em desejos. Então Paulo diz, era legal se ninguém casasse, todo mundo conseguisse se dedicar total e 100% para a obra missionária, mas a maioria de vocês possui impulsos físicos, é melhor casar do que passar a vida ardendo com esses impulsos sexuais. Paulo está dizendo que não é errado casar por causa de sexo. Veja, certamente é errado casar só por causa de sexo. E você contrair matrimônio simplesmente em busca de uma satisfação física. Você vai se entregar a um casamento muito ruim e você está tendo uma motivação muito pequena para o casamento. Mas o sexo faz parte das motivações para o casamento. Uma pergunta que eu sempre faço no curso de noivos, e está no materialzinho do Jaime Camp que a gente usa, é a seguinte: por que você quer se casar? Eu sempre faço essa pergunta, por que você quer se casar? Nunca ninguém me respondeu porque eu tenho impulsos sexuais. Nunca. Dei muitos cursos de noivos na igreja. Nunca ninguém me disse isso. Por que você quer casar? Pastor, porque eu quero sexo. Mas se o pessoal fosse um pouco mais sincero, eu tenho certeza que diriam. Mas jovens têm vergonha desse tipo de honestidade na frente do pastor. Mais ainda na frente da namorada ou do namorado. Mas seria uma resposta plenamente honesta. E plenamente bíblica. Claro que é um problema que seja só por isso, mas é importante que também seja por isso. Porque senão, a gente pode averiguar pessoas que não deveriam estar casando. É perigoso quando pessoas que não possuem impulsos sexuais casam. É um risco que alguém que Deus chamou para ser entregue para o reino esteja agora entrando no matrimônio. A igreja perde, talvez um missionário, talvez alguém extremamente útil para o serviço do evangelho, e às vezes a esposa ou o marido ganha alguém que é relapso nas suas obrigações e nos seus deveres conjugais. Uma solteirice santa, se o sexo não é uma questão que atrapalha a sua solteirice santa, se você não arde em desejo e não é para você uma luta permanecer puro, porque sim, tem que ser uma luta que você tem que estar ganhando, mais uma luta, então talvez você devesse considerar ser solteiro, considerar ser solteira, para a glória de Deus, pela sua vida. E pastor, agora você está pensando, eu acho que minha mulher tinha que ter sido celibatária. Eu acho que meu marido casou errado. Devia até para o reino aí. Bom, vocês casaram, uma vez casados, boa sorte, né? Você não tem mais o direito de querer ser um eunuco do reino casado ou casada. Você aí se resolva como puder, né? Aí a gente conversa no encontro de casais, né? Mas enquanto você é solteiro, talvez Deus esteja lhe dando alguns indicativos de que Ele não quer você pensando em matrimônio, de que Ele quer você pensando em serviço missionário, em serviço para o reino. Pula comigo para o verso 24. No verso 24, Paulo traz uma coisa bem interessante. Eu vou voltar um pouco nos versos passados em breve, mas o 24 ajuda a entender os versículos passados. Paulo vai continuar dizendo o seguinte: irmãos, cada um permaneça diante de Deus na condição em que foi chamado. Paulo está criando aqui uma teologia do conformismo até. Você não tem que estar muito preocupado com esse mundo, com essa vida, esteja preocupado com o serviço do evangelho, permaneça onde você foi chamado. Com respeito às virgens, aqui as mulheres solteiras que em tese estão prometidas em casamento, mas não casaram ainda, não tem o mandamento do Senhor, mas dou minha opinião, como alguém que recebeu do Senhor a misericórdia de ser fiel, por causa da angustiosa situação presente, assim que minha Bíblia traduz, por causa da angustiosa situação presente, sua Bíblia deve ter uma tradução diferente, penso ser bom para o homem permanecer assim como está. Essa é uma tradução bem complicada, tá? Eu não vou cansar com vocês com debates de grego dos mais variados, mas é uma tradução bem complicada o que Paulo diz aqui, por causa da angustiosa situação presente. Alguns vão argumentar que é porque eles viviam em algum tipo de sofrimento intenso, alguma fome que se estabelecia, perseguição contra os cristãos, e por isso era bom que eles não casassem. Outros vão dizer que era por causa de um anseio escatológico. O fim está próximo, o fim está vindo, está tudo acabando, então não case não. Nem case porque o fim do mundo está chegando. Por mais que Paulo fale de fim do mundo um pouco mais à frente, parece que essa não é a melhor tradução não. A melhor tradução seria por causa da presente
restrição, ou por causa da presente obrigação. É a tradução que o D.A. Carson segue, e os melhores léxicos de grego apontam esse caminho. Que restrição é essa? Que obrigação é essa? É aquilo que Paulo traz nos versículos passados, versos 17 a 24. No mais, que cada um ande segundo o que o Senhor lhe concedeu, conforme Deus o chamou. É isso que ordena em todas as igrejas. Alguém foi chamado circuncidado? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado incircunciso? Não se faça circuncidar. Aí ele vai dizer mais à frente, alguém foi chamado escravo? Não se preocupe com isso. Se der para se libertar, liberte. Mas não se preocupe com isso. Irmãos, no verso 24, cada um permaneça diante de Deus na condição em que foi chamado. Então Paulo diz, por causa disso, por causa dessa restrição, dessa obrigação, permanecer do jeito que Deus nos chamou, por causa disso é bom que o homem permaneça assim como está. Essa é a opinião que Paulo entrega a eles. Não se preocupem tanto com a vida presente. Não se preocupem tanto com o tipo de vida que Deus os concedeu. Se preocupem com coisas maiores e superiores. Se preocupem com o reino. Se preocupem com uma vida vivida para Ele. Ou seja, uma vez que fomos chamados para vivermos sem nos preocupar tanto assim com esse mundo, mas vivermos na condição em que fomos chamados, olhando mais para a eternidade do que para o tempo presente, então nossas escolhas sobre matrimônio precisam representar esse desapego com a vida. Nossas escolhas sobre casamento precisam representar também esse desapego com a vida. Tem uma piada que jovens solteiros adoram fazer, mas que representa algo do coração. É piada, não dá para fazer teologia em cima de piada, mas o pessoal fala, tomara que eu case antes de Jesus voltar. Já ouviram essa? Já ouviram? Já fiz muito. Sabe o que significa? Significa que a gente está vivendo olhando para essa vida mais do que para a próxima. Claro que é piada, mas se o nosso coração acredita num fundinho de verdade nessa piada, é porque a gente não está vivendo o casamento como quem olha para a eternidade. É porque a gente não está vendo matrimônio e relacionamento como quem se importa com o reino de Deus. Como quem realmente entende que o tempo presente não é nada. E se eu sou empregado ou patrão, pouco importa. Se eu sou senhor ou escravo, pouco importa. Se eu sou incircunciso ou circuncidado, pouco importa. Se eu sou solteiro ou se eu sou casado, pouco importa. Importa que há uma glória muito superior a essa vida. E um tipo de vida que eu estou disposto a viver, que muitas vezes nem considera as simples realidades presentes. Paulo vai desenvolver isso a partir do versículo 27. Ele fala, você tem esposa? Não se separe. Você está solteiro? Não procure esposa. Mas se você casar, não está pecando não. E também, se a virgem se casar, também não está pecando. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne. E eu gostaria de poupar vocês disso. Mas isto digo, irmãos, o tempo se abrevia. Por isso, de agora em diante, não só os casados sejam como se não fossem casados, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, os que se utilizam desse mundo como se não fizessem uso dele, porque a aparência desse mundo passa. Queridos, esse é um dos textos mais fortes de Paulo. Um dos textos mais sérios de Paulo, na minha opinião. Paulo fala que por causa de um tempo que se abrevia, desse tempo presente ser breve, ser rápido, dessa vida ser bobagem comparado com a glória que nos é dada à frente, nós deveríamos viver desapegados a essa existência. Nós estamos celebrantes, isso não importa muito, a gente deveria estar vivendo voltados para o reino. Nós temos bens, isso não importa, deveríamos viver como se não tivéssemos, focados nas coisas do reino. Nós estamos casados, pouco importa, deveríamos viver como se não estivéssemos, diz ele. Ou seja, as alegrias e as bênçãos desse mundo não deveriam tirar o nosso foco do reino. Claro que estar casado te traz muitas obrigações que te impedem de algum nível de serviço na igreja, de envolvimento com a obra missionária, mas você deveria estar disposto a sacrificar parte do bem-estar do seu casamento em nome do serviço do evangelho. Você acha que os presbíteros acham a coisa mais agradável do mundo, tendo esposa e filho em casa, tá reunido para resolver coisas da igreja até 1 da manhã, numa segunda-feira, aqui, o povo chegar do trabalho morrendo de fome, pegando manga, para chupar uma manga, porque está com fome, que nem jantou. O pessoal que vem direto do trabalho, 1 da manhã aqui, discutindo coisas da igreja.
É sacrifício do próprio casamento, é tempo com os filhos, é tempo com a esposa que é sacrificado. Quando o pessoal do louvor vem ensaiar, quando a gente faz uma viagem missionária e a esposa fica em casa sozinha com os filhos e o marido vai, ou então outras atividades da igreja que tomam tempo da família. Você acha que não é sacrifício quando o missionário Ronaldo volta para o Timor-Leste com um filho autista sem ter como tratar o filho, para poder pregar o evangelho e servir? Veja, nós geralmente vivemos para dar a melhor vida possível para a nossa família, mas quando vivemos para o reino, a gente às vezes vive como se não pudesse fazer isso. Enquanto a maioria de nós fica procurando vagas de emprego na Europa e nos Estados Unidos, outros de nós estão procurando oportunidades missionárias em países muito mais pobres do que o nosso. É sacrifício para o reino quando o Tiago, a Germana vão pegar os filhos para ir para a Guiana Inglesa, para poder levar a mensagem do Evangelho em um país mais pobre que o Brasil. É isso que ele está dizendo. É isso que Paulo está dizendo. Por causa do tempo que se abrevia, a gente não vive simplesmente para poder curtir o melhor que o casamento pode dar. A gente vive para glorificar o nome de Deus, sacrificando o que for possível e saudável, até do bem-estar da nossa família, para o reino dele, para pregar a glória dele. Claro que muitos levaram isso longe demais na história da igreja. Há relatos de missionários que largaram as esposas doentes para pregar o evangelho, missionárias que largaram os filhos sozinhos, e há histórias escabrosas ao longo da vida da igreja. Eu não estou falando desses sacrifícios a esse ponto, do próprio prejuízo absoluto da família. Mas nós somos chamados a abrir mão do nosso conforto e bem-estar, mesmo quando a gente fala de casamento. Ele está dizendo que se você consegue continuar como está, solteiro, fique. Se você não consegue, em um sentido sexual, então se case. Mas casando, vai dizer Paulo, existem angústias que são próprias do casamento. A palavra que ele usa é essa, é angústia. Porque o tempo está cada vez mais curto. Porque esse mundo se abrevia. E então a gente luta para viver como se não fosse desse mundo. E por isso, casados que vivem diante do fim não vivem como os casados desse mundo. Vivem com um senso de urgência. Existem desafios que o casamento nos traz, responsabilidades. Isso tira de nós parte da possibilidade de viver diante dessa urgência. O D.A. Carson, um dos maiores teólogos do Novo Testamento que nós temos hoje, argumenta que mesmo quando paciente e amorosamente construímos casamentos sólidos, de acordo com a revelação de Deus, de que o casamento deveria ser, todo o tecido da nossa existência atual está sob o domínio de Deus, como se não estivéssemos envolvidos nisso, envolvidos no casamento. Para o teólogo, nós não devemos estar inteiramente absortos, nem mesmo em coisas boas que o próprio Deus rotula de dons graciosos. Até mesmo esses dons, como o dom do casamento, estão ligados a uma ordem que está passando. Se aprendermos bem essa lição, compreenderemos bem melhor o que é que significa acumular tesouros no céu. Onde está teu tesouro, aí está o teu coração. E é pecado também que o nosso tesouro esteja no nosso casamento. Nossa família, certamente é aquilo que nós mais valorizamos nessa terra, mas nessa terra. Porque a família ainda é dessa terra. Nosso tesouro de fato está nos céus. E por isso amamos a Deus acima da nossa família. Porque aquele que ama a sua família mais do que ama a Deus não é digno do reino dos céus, disse Jesus nos evangelhos. Amamos nossa família mais do que tudo nessa vida. Mas isso às vezes faz com que a nossa família entre em competição com o reino. Isso é muito sério. Talvez você devesse pensar 2 vezes antes de falar de casar. Porque talvez Deus esteja te chamando para outras coisas, coisas maiores. Mas você já casado, Paulo está falando também algo para você. Você vive ainda sacrificando parte do conforto e do bem-estar da família. Quando você oferta para a igreja, sustenta missionários, é parte do dinheiro que poderia ser usado em casa e é usado para o reino. Quando ao invés de vocês estarem curtindo o domingo à noite, comendo um churrasquinho com baião de 2, você está numa igreja cultuando. Ao invés de você estar passeando num parque, você está trazendo seus filhos para o ANSE. Quando vocês participam da vida do reino, tudo isso é viver olhando para a eternidade. Por isso que no verso 32, Paulo diz: o que eu realmente quero é que vocês fiquem livres de preocupações. Queridos, o casamento não é um conto de fadas. Ele te dá problemas para resolver. Eu pastoreio homens preocupados com prover o sustento de suas famílias,
mulheres preocupadas com a saúde sexual do casamento, pais preocupados com a criação dos filhos, questões relacionais surgem, descompassos aparecem, há brigas, reconciliações, obrigações. Um casamento adiciona preocupação na vida. E essas preocupações não lhe permitem atuar no reino da mesma forma que um solteiro poderia atuar. Do verso 33 ao 35, ele diz que não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor, mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. Assim, está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito, mas a mulher casada se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isso para o próprio bem de vocês, não para impor limitações, mas tendo em vida o que é decente, para que vocês possam se consagrar ao Senhor sem distração alguma. Então, enquanto alguns desses coríntios queriam estar casados, e ainda casados não tocar em mulher, e então ter um tipo de casamento sem intimidade física, Paulo vai dizer, o local certo para isso é na solteirice. Uma vez casados, vocês têm compromissos físicos um com o outro, mas solteiros, então vocês podem cuidar das coisas do Senhor. Uma vez que você está casado, você está dividido, você deve agora viver para o serviço da sua família também. Mas você pode encontrar na solteirice um caminho para esse tipo de serviço. O que Deus faz com você quando Ele te deixa solteiro, então? Quando Deus te deixa solteiro, Deus está te dando mais tempo para o reino dEle. Quando Deus te deixa solteiro, até mesmo em solteirices delongadas, contra a sua própria vontade, Deus não está te esquecendo. Deus está te dando oportunidade de serviço. Não é que Deus esqueceu você e, puxa, eu já estou mais velho e não casei, estou com 20 e poucos e nunca namorei, eu já estou passando da flor da idade e ninguém vai me querer. Veja, Deus te deu uma bênção. Você pode ser mais útil para o reino com menos distrações. A pergunta é, você está usando isso para o reino ou só para alimentar as suas angústias? Não é mais tempo para a praia, não é mais tempo para o surf, não é mais tempo para o racha, não é mais tempo para a faculdade, não é mais tempo para a hora extra, é tempo para o reino. Claro que você pode aproveitar para se organizar para o futuro, ou o que quer que seja, se programar para estudar, e tudo bem. Mas veja, o reino tem que estar em primeiro lugar na sua vida. Muitos pensam, eu quero me casar para ser livre, e não entendem que quando casa, você fica mais preso. Foi Camões que disse, amar é estar preso por querer. E veja, você encontra novas obrigações que vão atrapalhar você no serviço do reino. Isso tem uma aplicação muito forte a vocês que são solteiros ainda. O pastor Davi use isso ao seu benefício na mocidade. Diáconos, usem isso ao seu benefício. Usem os solteiros da igreja. É normal que os solteiros trabalhem mais na igreja. Solteiros devem estar ajudando mais, se engajando mais, servindo mais. Assim como Paulo, nós também deveríamos estar encorajando o celibato e não apenas tentando arrumar marido e esposa para todo mundo. Vários colegas e líderes de agências missionárias me dizem que ainda hoje a maior força missionária no mundo são de mulheres solteiras. Mulheres que não se casaram e que por isso se dedicam à obra missionária de uma forma que mulheres casadas não conseguem fazer. O casamento pode ser uma distração para o serviço missionário. E Deus pode estar querendo te usar sem distrações para o serviço do seu reino. Paulo começa a encerrar sua mensagem no verso 36, dizendo, mas se alguém julga que trata de modo impróprio a sua virgem, se ela tiver passado a flor da idade, e se as circunstâncias o exigem, faça o que quiser. Não peca, que se casem. Contudo, aquele que está firme em seu coração e não se sente obrigado, mas tendo domínio sobre a própria vontade e resolveu em seu coração conservar virgem a jovem, fará bem. Por isso, quem casa com sua virgem faz bem, quem não se casa faz melhor. Aqui tem uma questão teológica complicada. Quem é essa virgem? É a filha? Então ele vai entregar ou não a filha em casamento? Ou é uma pretendente? Né? A maioria dos teólogos, eu estou mais convencido nessa posição, acreditam que está falando aqui entre uma jovem que está prometida em casamento para alguém, e Paulo está dizendo, você está prometido em casamento, mas você acha que pode não casar? Você não peca se não casar. Se casar, tudo bem, não é pecado, não é errado, case. Se Deus te deu esse dom, case. Mas se você pode não casar para se dedicar ao reino, é um sacrifício maior que você faz para a glória de Deus. Deixa eu fazer uma aplicação convertendo isso aqui à situação presente. Alguns de vocês namoram.
Talvez você devesse considerar se Deus não está lhe chamando para acabar esse namoro. Não porque você perdeu o afeto, mas porque talvez você passou a entender que a sua vida deveria ser usada de outra forma. Claro que isso perpassa por você entender que Deus te chamou para isso. E o principal sinal que a gente encontra aqui de ser chamado por Deus a isso é não viver ardendo em desejo sexual. Se você entende que não vai conseguir viver a sua vida de forma santa, de forma pura, solteiro, casar é o caminho natural para você. Mas se Deus lhe deu no seu interior essa possibilidade, veja, você não nasceu quebrado, não é que você tem um defeito, é que talvez você tenha um dom. E um dom que Deus pode usar para o benefício do seu reino. Paulo encerra os versos 39 e 40, são os últimos versículos aqui que a gente vai ler de Paulo agora. Ele diz: a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver, mas se o marido morrer, ela fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Porém, ela será mais feliz permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso que eu também tenho o Espírito de Deus. Paulo vai falar agora aqui de viuvez, ele vai encerrar esse trecho, dizendo que a viúva será mais feliz se permanecer solteira após perder o marido, caso ela consiga viver assim. Se a viúva, aqui no caso, ainda é jovem, ainda tem impulsos sexuais, pode casar novamente. Paulo vai falar em 1 Timóteo que mulheres viúvas deveriam também casar novamente, dependendo da circunstância de vida. Mas aqui no caso da viúva que consegue permanecer solteira, vai ser melhor que ela fique solteira. Não porque não vai ter um novo marido para encher a paciência. Né? Tem aquele velho ditado, né? Quem de um escapa, 100 anos vive. Né? Então o marido morreu, aproveita. Não é isso. O ponto de Paulo parece ser que assim a viúva vai ser mais livre para o serviço no reino de Deus. E se ela já está numa idade mais avançada, é possível que seus impulsos sexuais já não sejam mais a mesma coisa, e por isso para ela seria possível assumir a partir dali o celibato. Esse trecho é que me faz pensar realmente que Paulo trata celibato não simplesmente como um dom para a vida toda, um pacto do começo ao fim da vida de nunca casar, mas algo que pode ser estabelecido por certos momentos da vida. Aqui a viúva que não era celibatária se torna celibatária ao fim da vida, porque agora os impulsos sexuais são controlados. No caso, eu acho que jovens namorados ainda não casados ou jovens solteiros poderiam ser tratados por celibatários temporariamente. O celibato se tornaria também um dom temporário do qual você participa até então você se casar. Permita-me concluir. Você solteiro talvez ouça isso com uma leve... O termo técnico é desespero. Certo? Talvez você ouça isso com alguma dose de desespero. Eu queria uma família, eu queria uma casa, eu queria um lar. Pastor, eu acho que eu consigo viver sem a satisfação dos meus impulsos sexuais. Eu acho que eu consigo tranquilamente. Eu não tenho esse desejo em mim, eu acho que é uma coisa que eu consigo lidar e usar isso para o reino. Mas, pastor, eu tenho outros desejos. Não é só pelo sexo, pastor, sabe, pelo carinho, pelo companheirismo, por ter alguém do lado. Não é pela intimidade física. Existem outras coisas atreladas ao casamento que eu gostaria de participar. E a isso, Isaías dá uma resposta em Isaías 56, falando sobre eunucos. Isaías 56, 3-5 diz assim: e o eunuco não deve dizer: eis que eu sou uma árvore seca, porque assim diz o Senhor: aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança, darei no meu templo e dentro das minhas muralhas um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Darei a cada um deles um nome eterno que nunca se apagará. Veja, aqueles que vivem no Senhor e que não se casam, talvez não consigam propagar o nome da família, talvez não tenham uma prole para além de si, mas quando eles vivem fiéis e no serviço a Deus, Deus traz um memorial a seus nomes. Deus os dá honra, lhes dá uma glória superior a filhos e filhas, um nome eterno que nunca se apaga. É isso que nós lemos também em Apocalipse, quando Deus entrega um nome a cada um de nós, quando Deus traz esses 144 mil como uma posição de honra diante dele. Paulo vai dizer que todo o sacrifício e sofrimento que entregamos para Deus nessa vida nos dá como recompensa um peso de glória, como recompensa um peso de glória acima de toda comparação. Então, quando desse lado da eternidade nós nos guardamos para Deus, para o serviço do seu reino, não esmoreça.
Talvez você queira casar e você não casou porque a vida não lhe permitiu isso ainda. Não esmoreça. Quando você permanece fiel, Deus guardou a sua porção, muito melhor que uma família humana, muito melhor que filhos e filhas, para você pela eternidade. Permaneça firme e fiel. Em 1 Coríntios 4, 14 a 15, Paulo diz: não escreva essas coisas para que vocês fiquem envergonhados, pelo contrário, parai de molestá-los como meus filhos amados, porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo pelo Evangelho de Jesus. Você pode ter muitos filhos. Ainda que você não tenha casado, se você entregar sua vida ao reino, você pode ter muitos filhos espirituais. Paulo olhava para aqueles que ele converteu como filhos. Você pode ter uma grande família no Evangelho. Você pode encontrar na igreja um lar muito superior a um lar humano, quando você entrega de fato a sua vida a Deus. Quem casa nessa vida está num casamento temporário. Quando morrermos, não seremos mais maridos e esposas diante de Deus nos céus. Não seremos casados uns com os outros nos céus. O nosso casamento é temporário, é por esse lado da eternidade. Mateus 22:30 diz que na ressurreição nós nem nos casaremos, nem nos daremos em casamento, seremos como os anjos nos céus. Mas veja, os laços espirituais durarão para além dessa vida. Seremos todos irmãos em Cristo eternamente nos céus, em uma nova família para sempre. Porque esse casamento é temporário, mas existem laços muito maiores, que são os laços que nós temos em Deus. A ausência de sexo não é uma ausência de uma vida plena. O homem mais pleno que viveu, que foi Jesus, viveu sem sexo. E nós o adoramos como Deus. E a nossa alegria é saber que quem está solteiro, nesse lado da eternidade, vai encontrar um casamento. Não um casamento temporário, mas um casamento eterno. Assim como os casados encontrarão o casamento com Cristo nas bodas do Cordeiro. Jesus mesmo, em Marcos 2, se descreve como o noivo. Em 2 Coríntios 11:2, fala que nós somos uma virgem pura, prometida a um só esposo, que é Cristo. A Bíblia começa com o casamento de Adão e Eva, e ela termina com o casamento de Cristo e a sua igreja. Apocalipse 19, 7-9 diz: alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, a festa de casamento do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. Somos nós. Querido, você vai casar, mas cedo ou mais tarde você vai casar, e o seu marido para sempre será Cristo. Querido, isso é muito melhor que qualquer casamento humano, por mais feliz que seja. A ela foi permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse: escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Se o casamento nos mostra a forma do Evangelho, a solteirice nos mostra a suficiência do Evangelho, e nos mostra a esperança que há de se manifestar de forma plena e perfeita em Jesus. Mais preocupados do que ter um casamento nessa terra, deveríamos estar preocupados em encontrar Cristo e viver com Ele para sempre. O casamento e a solteirice serão transcendidos, disse John Piper, e o próprio Cristo tornará essas categorias obsoletas diante da alegria da sua presença. Uma vida de alegre solteirice testemunha isso para os homens à nossa volta. Se o romance for seu grande objetivo de vida, você vai ver na solteirice um inferno terrível. Mas se você encontrar na glória de Deus a sua grande razão da existência, seja casado, seja solteiro, você vai encontrar uma vida que realmente vai fazer Deus glorificado de verdade. Pensa nisso sobre a sua vida. Namorados precisam olhar para o próprio coração. Solteiros precisam averiguar o que estão fazendo com o próprio tempo. Casados precisam motivar aqueles em volta e precisam viver, entendendo que há um reino acima dessa vida. Que possamos vencer o simples fogo no parquinho de curtir nossas solteirices como o mundo curte e começar a viver como quem entende que o fim se aproxima. Oremos a Deus e peçamos sua misericórdia. Senhor Deus, obrigado, porque a tua palavra é confrontadora, porque a tua palavra nos coloca possibilidades das quais
nem sempre pensamos a respeito. Que o Senhor possa nos ajudar, Deus, a pensar sobre ser solteiro. Pensar sobre como usamos esse tempo onde ainda não estamos casados. Que o Senhor possa nos fazer pensar sobre permanecer solteiro. E talvez abraçar um tipo de vida que o mundo considera loucura, mas que para nós é sabedoria e virtude. Que possamos entender que o celibato é um dom, assim como o casamento, e que possamos usá-lo para o benefício do Teu nome. Eu oro, Deus, para que o Senhor levante no nosso meio celibatários, para que o Senhor levante no nosso meio pessoas que decidem não casar, para poder entregar sua vida com toda a força possível ao Teu nome, ao serviço da igreja e à obra missionária. Aqueles de nós que estão casados, que o Senhor nos ajude a vivermos a vida de casamento como devemos, que possamos priorizar e amar as nossas famílias, mas entender, Pai, que nossa família precisa estar vivendo também diante do fim. Entendendo que desse lado da eternidade não vivemos simplesmente para curtir os benefícios do casamento, mas também para entregar os nossos casamentos em um altar de adoração para o serviço do Teu povo. Assim nós oramos, no Santíssimo nome de Jesus. Amém.